Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra da Rádio AVFM, um programa onde damos espaço à jornada desportiva, a tudo aquilo que acontece no desporto do nosso concelho de Ovar e, se calhar, eu diria que é a primeira vez esta temporada. O indicativo diz que está no ar Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina e estamos de facto todos no ar porque tem sido difícil reunirmos-nos a todos, ora por um motivo, ora por outro, mas não temos estado por cá sempre em conjunto, o trio habitual do Passe de Letra para fazer então esse rescaldo, para escalpelizar a jornada e com muito para falar nesta semana desportiva. Já sabe que pode conferir tudo aquilo que aconteceu no desporto e aquilo que poderá ainda acontecer ao longo da temporada, até porque estamos numa fase ainda muito inicial no nosso site em radioavfm.net e pode também acompanhar a emissão dos 98.7 no Facebook, em facebook.com/radioavfm. Também temos Instagram, se quiser dar uma vista de olhos, também com algum conteúdo partilhado daquilo que acontece no nosso concelho, Rádio AVFM, ou melhor, instagram.com/radioavfm. São esses os endereços onde nos encontra, para além dos 98.7 habituais. Basta sintonizar na sua rádio. Hoje teremos então um passe de letra onde já eu adiantando muito há a dizer, vitórias, derrotas, jogos adiados, vamos passar um pouco por todas as modalidades. Começamos com o futebol, que foi o prato forte da tarde de hoje, uma tarde chuvosa onde houve muitas vitórias, mas houve uma derrota em particular e é por ela que vamos começar pelo Ovarense. Clínica Médica Bjork. Amor em cada gesto, saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiork.pt. Na Car 7 temos mais de 300 viaturas multimarca com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar na Estrada Nacional 109, na feira na Rua 1º de Maio ou em car7.pt. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol. Ora, vamos lá abrir as hostilidades com o futebol e com aquilo que foi a jornada do Campeonato SABSEC. Também temos aqui algo para dizer acerca da Taça de Aveiro, onde São Vicente Pereira e Valga entraram em ação e também venceram, mas começamos então por essa parte má da tarde desportiva. Joel, boa noite. Tu estiveste no estádio do Dr. Dona Zulmira Sá e Silva a acompanhar esse Passos de Brandão 2, Ovarense 0, um jogo cheio de vicissitudes, expulsões, Ovarense inclusivamente a sofrer golos quando jogava com mais um elemento, o relevado impraticável, muita chuva, como íamos dizendo, condições climatéricas muito complicadas, mas tudo somado, primeira derrota do Ovarense, o primeiro fim de semana, digamos assim, negativo para a equipa de Ovar, perde a liderança do campeonato SABSEG e agora vai ter de fazer das tripas coração para tentar voltar à mão de cima na próxima semana. Sim, acho que em síntese praticamente fazes um pequeno resumo de uma partida onde o Ovarense teve uma exibição pouco sólida, uma exibição aquém, e onde fica essa questão de jogar com mais um elemento durante algum tempo, e acaba por sofrer 2 golos, e acho que para além disso, são as poucas oportunidades que cria, o pouco jogo que teve, eu diria quase até aos últimos 10 minutos ou um quarto de hora do final, foi muito escasso. Estava à espera de mais, e acho que se calhar começa a ser algo que já vem desde o início, ou seja, na minha opinião, as exibições, pelo que não vi grande parte dos jogos, mas tirando se calhar esse jogo com o São João de Berco, que falam de uma boa exibição da equipa da Ovarense, onde cai, mas se calhar até de forma injusta, olhando para o campeonato, olhando para esse jogo com o Lobão, que já foi muito difícil e acaba por ter alguma sorte nesse jogo, essa vitória perante a Juve Force, que também já foi difícil, esse jogo com os Muris, que também não foi nada fácil, eu acho que ainda não fica aquelas exibições lampejosas que
que saltam à vista. No entanto, também é preciso a questão dos resultados. Isso estava a acontecer, não estava nesta partida, acaba por não sair o resultado. A exibição também não foi a melhor, como disse Ricardo Maia, também assume as culpas, e acho que o Paços de Brandão, com alguma justiça, consegue chegar a 2 golos, consegue se reorganizar muito bem, mérito também para a equipa depois da expulsão, e eu olhava para o jogo e se calhar até parecia que nem estava a jogar com menos um elemento, e acaba por ser a primeira derrota da Ovarense. A ideia que fiquei foi que Ricardo Maia, olhando às condições climatéricas, olhando ao respeito, senti pouca ajuda na frente, por vezes a Joseph e também o Tica estiveram muito desapoiados, Pedro Martins de vez em quando a pisar esses terrenos, mas acho que por vezes senti falta daquela velocidade que Luís Filipe consegue incutir, o próprio Calunga também a aparecer nesse terreno. Acho que foi uma ideia que acabou por não ser conseguida. Luís Filipe entra bem, sim, é verdade, mas o Ovarense também depois disso teve, lembro-me, 2 ou 3 bolas ao posto, um penalti também que foi defendido pelo Ivo, acabou por também não estava a dar, a bola não entrava. No entanto, tirando esses 10, 12, 13 minutos onde o Ovarense teve algum caudal e conseguiu encostar a equipa do Paços de Brandão, acho que o restante o Paços de Brandão teve. Falas aí na fase final do encontro. Sim, na fase final do encontro, mas antes disso acho que o Paços de Brandão teve muito bem, consegue chegar a 2 golos. Antes disso a principal oportunidade já tinha sido deles no final da primeira parte, e acho que o Ovarense tem que aprender. Ainda estamos numa fase inicial do campeonato, corrigir estes erros que aconteceram, e acho que hoje dá mesmo para ver na face da equipa técnica, de toda a gente, que não foi um dia bem conseguido. Não foi um dia bem conseguido. Tentar ultrapassar. Qualidade do Paços de Brandão. Estou a falar do Ovarense, mas também há mérito desta equipa do Paços, que tem uma boa equipa, que eu acho que pode ser uma agradável surpresa para o campeonato. Uma equipa claramente difícil de bater, mas acaba por ser essa primeira derrota e essa descida ao 3º lugar. Acho que ainda não acendem os alarmes, mas fica sempre aquele gostinho que não é nada bom. Olha, hoje, se havia jogo onde havia várias formas de justificar uma derrota, desde logo pelo piso, desde logo pelo tempo, era este. E a verdade é que Ricardo Maia, com um discurso onde não vai por aí, eu não tenho a certeza, mas tenho a ideia que ele fala mesmo de incompetência da sua equipa. Uma chamada de atenção, não só para os jogadores, para ele próprio, uma chamada de atenção geral para aquilo que o Ovarense tem de melhorar por parte do seu treinador. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que o que fica hoje de quem foi ver este jogo é que o Ovarense tem de fazer mais. Uma equipa que é assumida para subir. Isto surge, será porque as equipas adversárias têm demasiado respeito pelo Ovarense e é difícil furar uma muralha defensiva, como aconteceu, por exemplo, contra a Juve Force, ou será por um outro motivo? É difícil de explicar. Eu acho que também é o facto de ainda estamos numa fase muito inicial, uma fase em que foi criada muitas expectativas na própria plantel. Eles se calhar estão a ser um bocadinho reféns dessas mesmas expectativas. Um plantel praticamente novo, não há muitas caras repetidas e portanto também até haver o entrosamento, aquela questão coletiva também demora o seu tempo, não é tudo, como se costuma dizer, não é um clique no imediato. E portanto nós conseguimos identificar, eu já tinha identificado isso nos jogos, já tinha visto isso pelo aquilo que era também os comentários que tinham sido feitos ao longo destas primeiras jornadas do Ovarense, que é uma equipa que individualmente vemos muita qualidade, vemos muitos jogadores, mas que ainda falta aliar essa individualidade, essa qualidade individual de cada uma das suas peças com uma qualidade coletiva no jogo depois jogado. Não estou com isto a dizer que o trabalho estava a ser mal feito, nem nada do género, nós estamos mais uma vez numa fase muito, muito precoce e muita coisa acontece ao longo da época, é um campeonato longo com muitas jornadas, e parece-me que isto também tem que se tirar as devidas relações, que as condicionantes hoje do dia de hoje também não era propriamente propícia para as equipas que gostam de ter mais posse de bola e criarem o seu próprio futebol.
Portanto, os campos muito difíceis de conseguir ter a bola a rolar, portanto, é uma amostra, se assim podemos dizer, uma amostra que não é muito fidedigna àquilo que pode ser as reais capacidades desta equipa, não é? Portanto, e nós não sabemos se a equipa está a trabalhar e está a evoluir. E, aliás, até no último jogo temos inclusivamente essa questão da Valência que vence esse último jogo, em que Maurício, por exemplo, que era um jogador que estava a demorar, se calhar, a encaixar e mostrar todo o seu potencial, já aparece como MVP nesse jogo, já como uma vitória convincente por parte do Varense, portanto... É complicado, Mas, ou seja, as chamadas dores de crescimento. Se a equipa que tem potencial para crescer ainda muito é o Varense, se calhar mais até que os principais rivais. Sim, eventualmente, eu acho que todas as equipas têm sempre algum potencial de crescimento, isso podemos ver em quase todas, mesmo na Flogrede, que até agora não, e lá iremos certamente, também farás esse comentário, não é? Portanto, que até agora ainda não se deu uma única vez, não é? Portanto, mas há potencial de crescimento porque a verdade é que, tirando a exceção do jogo de hoje, não é? Têm sido sempre vitórias tangenciais. O Espinho a mesma coisa, teve um empate apenas na última jornada, com muitos golos até, um empate recheado de golos, e agora volta às vitórias de uma forma convincente também, uma goleada frente em casa do Fiéis, portanto, acho que ainda há essa margem, é aquela fase inicial, as equipas procuram-se ainda se conhecer umas às outras, nota-se claramente que, se calhar este ano, em termos do elan competitivo dentro deste SAB-SEG, é maior, exatamente. Portanto, há mais competitividade, as equipas que teoricamente irão ter mais dificuldades de manutenção, neste momento essas equipas que as terão, parece-me a mim que para já pelo menos têm essa maior qualidade. Agora, é como eu te vou dizer, Pedro, tudo pode acontecer, há sempre deslizes, há sempre calços, e acho que todas as equipas ainda estão à procura, ainda estão certamente à procura dos seus melhores índices, e o Varense não faz essa regra, ainda para mais sendo uma equipa com uma nova filosofia totalmente distinta, mesmo a nível interno, mesmo a nível de direção, não só no comando muito técnico bem. E com muitas caras novas. Joel, houve aqui algumas mudanças no 11 do Varense, tu lançaste a dúvida se teria sido por necessidade de adaptação àquilo que eram as condições do jogo. Ricardo Maia não foi por aí, terão sido opções diferentes. O que é certo é que não resultou, por exemplo, a inclusão ou a falta de inclusão de extremos como Luís Filipe e Calunga. Parece não ter sido esse o caminho escolhido por Ricardo Maia, mas se calhar teria sido melhor. Claro que no final do jogo é mais fácil fazer as análises, mas teria se calhar sido mais proveitoso para o Varense ter uma situação dessas. Sim, ele fala na questão do processo, que são alterações deste processo que está a realizar. Eu acho sinceramente que foi um olhar sobre o Paços de Brandão, que tem um meio campo fortíssimo, com 3 elementos, curiosamente o Belinha, o Belinho Martini e o Ico Caetano. Atenção que a equipa do Paços de Brandão da época passada não perdeu quase ninguém. Perdeu o treinador. Perde o treinador e penso que é o Samuel Vivas. Do Anza acho que perde isso. E isso dá muito para ver. Mas acho que foi um bocadinho esse colocar mais um homem para tentar igualar. E depois eu acho que colocas o Joseph e o Tica porque são dois jogadores que avançam bem. Eu gostei da exibição do Joseph apesar de tudo, e gostei sinceramente, acho que o melhor deste cenário negativo foi a inclusão de Phil. Acho sinceramente que Phil foi, eu tinha reparado que era o suplente utilizado penso nos últimos 3-4 jogos do Oberense, a contar com a Taça de Portugal. Entrou sempre. Como é muito jovem, poderia-se colocar a questão de ser um titular absoluto da época passada e agora ser um jogador que é suplente ora de Pedro Martins, ora também de Maurício, mas a verdade é que hoje, na minha opinião, talvez se calhar o melhor jogador da Ovarense, e claramente que mostrou dotes que pode ser uma solução super credível para Ricardo Maia. Agora olhando, sinceramente, quando Luís Filipe entrou, mesmo o campo estando pior na segunda parte do que no primeiro tempo, uma velocidade impressionante, ganha o penalti e consegue incutir algo que estava a faltar, sobretudo num duelo individual, da questão da velocidade. Vai para cima, não é? Sim, porque o Overense estava, ok, tínhamos Boateng e tínhamos também Esgueirão, mas muito à base de cruzamentos, de bola na profundidade, e nunca se calhar bola controlada. O Luís Filipe tem muita qualidade nisso, como tu disseste, esse ir para cima, esse procurar 1 para 1, driblar bem e vencer esses duelos.
acabou por, se calhar, quando entrou, agitar um bocadinho, mas era tarde demais. E se calhar foi algo que foi negativo nessa construção do Ricardo. Olha, uma última pergunta também aqui para o Hélder, relativa ao Alvarense. Esta mensagem deixada na página dos fãs, que acabam por ser um bocadinho o pulso dos adeptos do Alvarense. Apesar da derrota, continuam com a equipa. Mostram aqui que, se calhar, até um bocadinho zangados com o Passos Ferrandão, porque aparentemente ficaram à chuva. Desculpa também dar essa nota, porque por vezes até criticamos, por vezes defendemos as nossas teses ou o nosso ponto de vista. Deixa-me dizer que se há algumas coisas que estão a ser melhoradas na Associação de Futebol de Aveiro, esta deveria ser uma delas. Acho um bocadinho... É mesmo a palavra ridículo, tentar chamar povo aos estádios. Aparentemente com bilhetes a subirem de preço. Com bilhetes a subirem de preço, e acho sinceramente é preciso amor para dar 6 euros, ou neste caso 5 euros, ou quanto fosse o montante, e eu vi pelos meus olhos condições terríveis, condições mesmo ridículas, porque se há coisa que tem que ser melhorado são essas situações, e acho que o mínimo que se pode fazer é colocar os adeptos, não digo sentados, mas pelo menos numa bancada abrigado, e nessa questão acho que é algo que também... Mas havia condições no estádio? Ou seja, a bancada coberta tinha espaço para adeptos do Alvarense? Se calhar talvez não teria, mas tem de ser feita alguma coisa. Eles fazem sempre a divisão de segurança. Sim, mas tem de ser feita alguma coisa nesta questão, ou então ou uma redução de preço, neste caso, para os adeptos que são peões e que não estão sentados e que estão à chuva. Agora não faz sentido, se calhar, colocá-los em tom de igualdade, porque são mesmo condições. Hoje eu vi, e não é só neste campo, não estou a mandar nem a falar do Passos, existe mais campos, sabe-se, que deveria ter outras condições. Sim, e sobretudo para este, se querem público, deem as condições e preços que também que sejam equivalentes a essas condições. Mas a questão que eu ia lançar ao Hélder tem muito a ver com este apoio que é dado pelos adeptos. Pergunto-te até que ponto o pavio dos adeptos vai continuar assim, porque hoje vemos claramente os adeptos, apesar da derrota, continuam com o Alvarense e mostraram a mensagem que é deixada na página dos fãs, que desaires podem acontecer e que a equipa vai se desenvolver a ponto de não os ter. Mas há muita exigência nos adeptos do Alvarense, sabemos disso. Sim, essa exigência natural face à fasquia que foi colocada também é perfeitamente natural. Nós sabemos perfeitamente que claro que também a massa associativa, vamos dizer assim, do Alvarense muitas vezes vive de forma intensa aquilo que são os resultados da equipa, e quando as coisas não correm bem, quando há essas expectativas, aliás, o ano passado também se viu um bocado isso, né? Portanto, que a equipa ia claramente destacada nessa primeira posição, não era da tabela classificativa, de repente as coisas começaram a correr mal e tivemos situações menos agradáveis, eventualmente, com a contestação que houve relativamente àquilo que sucedeu, mas este ano acho que é tal, estas dores de se assumir um projeto que efetivamente é vencedor, e portanto um bocado como aquilo que nós vemos de uma forma obviamente muito mais condensada e muito mais amenizada nos grandes clubes nacionais, não é? Portanto os adeptos cobram sempre e querem resultados esportivos, não é? Portanto isto conseguem compreender que este jogo, pelas características em si inerentes que do jogo em si, não é? Portanto que teve muitas condicionantes e que ainda assim viram uma equipa, independentemente de estar a jogar com mais depois a determinada altura de estar em igualdade numérica, não interessa, mas uma equipa que não deixou de lutar até ao fim, que ainda tem, segundo o Joel, não é? Portanto, 2-3 ocasiões que vão aos postos, falham uma grande penalidade, portanto, que poderia se calhar ter tido mesmo um outro resultado, independentemente desta situação toda. Se o penalti entrava, ainda tinha a compensação quase toda. Sim, uns 2 minutos. Podia ser ali era passível de somar pontos, sim. E claro, era ali sempre um reforço da confiança para uma reta final forte sobre a equipa adversária. Agora, tudo se conjugou nesta situação, é efetivamente um desaire, não devemos ter muitas eleições, muitas leituras sobre isto. Agora, sabemos perfeitamente que a margem de erro desta equipa não é tão grande como era se calhar noutras épocas, não é? Portanto, não digo à segunda derrota que as coisas comecem a correr para o torto com a massa de tempo, porque o campeonato é longo, como eu dizia, mas não se podem dar ao luxo de ter muitos dissabores e se atrasar muito relativamente àquilo que é os seus principais candidatos, porque senão já sabemos perfeitamente que... Ainda para mais com a tal competitividade que tu falavas, não é? Sim, com a tal competitividade que existe dentro do SABSEG. Prevê-se que as outras equipas não cedam muito também. Sim, é verdade, e prevê-se que as outras equipas possam, a espaços, olha, este Passos Ferrandão, não é? Portanto, também estava com muitas dificuldades, a gente sabe que pensa que tinha 3 pontos à entrada desta jornada, não é? Portanto, e saca aqui uma vitória contra a equipa que ainda não tinha perdido, não é? Portanto, tudo pode acontecer. Este é um SABSEG muito complexo, efetivamente existem
3 equipas que estão um bocadinho acima da média, não é? Portanto, com toda a naturalidade, mas o problema é que a média também está alta e portanto, tudo pode acontecer e, portanto, há que ter essa noção, não se pode começar logo a criticar, logo a deitar a equipa abaixo, porque também não ajuda nada naquilo que era no seu processo de crescimento e no seu processo de maturação e, portanto, mas de todo modo, vamos dizer antes assim, mas de todo modo, eu acredito que a fasquia está alta e não convém haver muitas falhas ao longo da época, porque senão, aí sim, aí vamos ter um outro semblante dos adeptos, mas compreende-se perfeitamente após este jogo o apoio à equipa e acho que é de se lutar e que é nestas fases também que se tem que saber apoiar a equipa. Acho que é um pequeno percalço naquilo que é o trajeto da Ovarense, mas ainda muita coisa está por contar. Em suma, o Ovarense deixa ao terceiro lugar, Florgrade é o novo líder e o Sporting de Espinho também com essa vitória gorda em Fiens é o segundo classificado. Para a semana há mais para o Ovarense, para já avançamos para esse tal novo líder, a Florgrade. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Passe de letra. E vamos falar então desse novo líder isolado. Pedro, acompanhaste esta difícil deslocação que a equipa da Florgrade teve a Águeda. Uma vitória por 2-0. Perguntava-te, a Florgrade mereceu e foi a melhor equipa ao longo dos 90 minutos? Sim, eu acho que é justíssima a vitória. Não obstante o facto, e concordo contigo, do Águeda ser uma excelente equipa, tem bons executantes. Acho que noutro tipo de condições climatéricas podia tirar dividendos disso, porque se a Florgrade tem um futebol aprazível, o Águeda dá uma sensação que também tem, olhando aquilo que é o seu elenco. Hoje, olhando a este jogo em específico, às condições muito diferentes deste jogo, a Florgrade adaptou-se muito melhor. O Hélder Castro salientou isso, o Artur Moreira também, que conseguiu, em termos físicos, ser uma equipa mais presente e acabou por ter, eu não vou dizer 100%, mas a grande parte das oportunidades de golo. Não se atemorizou com o penalti falhado, porque podia ter, com o remate à trave de João Dias, ter perdido um bocadinho o norte daquilo que era a sua missão, e aí o jogo ainda estava 0-0. A verdade é que nem com isso se atemorizou e logo de seguida, ou praticamente de seguida, marca o golo, e acaba por ter uma exibição muito, muito personalizada, marcando nos tempos certos também, porque marca depois do penalti falhado, ou seja, conseguiu dar a volta por cima, uma situação que podia ser negativa, e marca logo no reatar da segunda parte, quando a estratégia do Águeda poderia estar montada para ir em busca do resultado. E depois até tem oportunidades para fazer o 3-0, acaba por controlar mais do que estar a carregar, mas é uma vitória justíssima. Eu da Florgrade este ano vi dois jogos, contra o Fiens, claramente uma vitória muito mais suada do que esta. Hoje perspectivava-se um jogo complicado, também pelo facto do terreno e da água ou da chuva não estarem a ajudar, mas a exibição da Florgrade acabou por passar por cima disso tudo. E se calhar, olhando às questões do relevado, até me salta aqui à vista uma situação que é, apesar de tudo, certamente pelo facto do Águeda ter um estádio com outro tipo de condições, este relevado, em algumas zonas, difícil de jogar à bola, mas provavelmente muito melhor do que aqueles que a Ovarense encontrou e até o próprio Sporting de Esmoriz. Olhando para questões individuais, se calhar o que salta à vista neste início de época extremamente positivo da Florgrade, um dos elementos, já falamos na semana passada de Bassit Ahmed, mas se calhar Ricardo Machado, porque para além do teu MVP, marca o segundo golo no campeonato. Queria também uma palavra para o jogo deste central já experiente, que também parece estar com veia goleadora. Sim, o golo vem numa altura muito importante e é sempre um apoio no ataque, é um jogador muito forte fisicamente. Aliás, os dois centrais da Florgrade, sempre que iam ao ataque, criaram muito perigo. O Edu teve 2 lances onde podia ter perfeitamente marcado golo em lances de bola parada, ou seja, em termos físicos a Florgrade, e já estou a escolher, por exemplo, o João António, que hoje não jogou, que é também um jogador forte nesse capítulo. A Florgrade está bem servida nesse aspecto. Mas não foi só isso a exibição do Ricardo Machado, vem um bocadinho
bem ao encontro daquilo que eu vinha a dizer. Um jogo físico, onde era preciso ter porte, atlético. Eu salientei até na questão do MVP o Ricardo Machado, podia ter salientado, por exemplo, o Tiago Jô, que faz um jogo também muito, muito aguerrido, esteve em todo lado, acabou por ajudar muito no controle da situação. Aqui a questão do Ricardo Machado, acho que tem vindo em crescendo. Já na época passada, se calhar, começou um bocadinho mais apagado, vinha referenciado como um jogador que poderia ser importante, acabou por não ser tão útil na fase inicial, mas acabou já a ser um jogador importante na manobra de André Ribeiro, e este ano também vai ganhando aqui o seu espaço com qualidade. Eu não vi a exibição contra o Alba, sei que marcou um golo, mas hoje faz um jogo muito interessante e para além disso ostenta a abraçadeira de capitão, o que não deixa de ser também importante, porque deu o exemplo jogando bem, e claramente nota-se que a Florgrade, mesmo com algumas alterações, porque fez hoje algumas alterações em relação ao último jogo, talvez para se adaptar ao terreno, acaba por mostrar que tem também aqui valores que podem jogar. A questão da entrada de Leandro Borges, a questão da entrada do Edu Silva, são nomes que se calhar não tinham sido tão utilizados nas jornadas anteriores, mas que de repente também mostram que esta Florgrade, apesar de ter um plantel se calhar relativamente curto, as opções que tem são também de muita qualidade, e acaba por ter aqui, se tiver uma época sem lesões, uma época com menos condicionantes nesse tipo de aspecto, muita qualidade para ir mexendo também e não perder aquilo que é a base do seu 11 e a força que ele tem. Pedro, fazia-te uma pergunta em relação também a este trajeto e em relação também a objetivos. Hélder Castro não se quer desvendar muito nas suas declarações, falando que olha para si, não olha para os adversários, para os jogos. Qual é a tua opinião, Pedro? O Hélder há pouco falou, acho que é um bocadinho se calhar unânime em todos os observadores, amantes deste campeonato, sabe-se que existe um rol, talvez de 3 equipas, Ovarense, Espinho e Florgrade, que têm essa ambição e que se calhar são os grandes candidatos para esse primeiro lugar e para uma subida de divisão. Esta equipa da Florgrade está no mesmo fio que Ovarense, Espinho? Em termos de candidatura, eu creio que sim. Se calhar podemos dizer que há uma equipa que tem mais qualidade num setor, outra noutro, ou mais jogadores, ou menos. A Florgrade tem aqui um aspecto diferente em relação ao Espinho e ao Ovarense, e que já o trouxemos aqui à conversa noutras circunstâncias, é que já tem um plantel formado das temporadas anteriores. Este plantel é muito parecido com o que subiu de divisão há 2 anos, é muito parecido com o do ano passado. Há aqui um ou outro incremento, uma outra saída, mas se formos a ver, não há aqui grandes mudanças e por isso as dinâmicas estão feitas. O Hélder Castro é um treinador que começa agora, mas que estava perfeitamente inserido dentro da dinâmica da Florgrade. Há nuances diferentes, desde logo o facto de claramente optar por uma defesa a 4, ao contrário daquilo que acontecia muitas vezes com o André Ribeiro, mas esta Florgrade sabe jogar de olhos fechados. Aquilo que eu vejo, por exemplo, entre o Pedro Silva e o lateral que joga ali, e entre o extremo esquerdo, que hoje até foi o Leandro, mas que tem sido o Luca, e o lateral que joga ali, do lado esquerdo, é algo que se calhar não está ao alcance das outras equipas. As combinações que surgem, as triangulações, a forma como a equipa vai fluindo sem problemas. E isto, por exemplo, hoje num jogo onde até era difícil circular a bola, e eu consegui ver isso muitas vezes com a entrada do Tiago Jogo sobre a direita, o Pedro Silva, o Pedro Sancho a aparecer. Essas dinâmicas que claramente estão já implementadas, o entrosamento que existe entre a equipa, e que se calhar noutros plantéis da mesma, ou se calhar até com uma ligeira qualidade superior, ainda não existe. Lá está, por isso é que há pouco falávamos, o Ovarense ainda tem um processo de crescimento muito grande. Há que haver aqui um entrosamento total entre a equipa. Não quer dizer que eles já não consigam carburar uns com os outros, mas na Florgrade se calhar isso já está mais oleado, as engrenagens já estão todas a rolar direitinhas, e isso poderá fazer aqui alguma diferença no final, principalmente por esta fase inicial, onde quando a Colocas todos no mesmo patamar, então? Ovarense, Espinho e Florgrade? Não faço grandes diferenciações, sinceramente. Já ouvi gente a fazer. Sim, é interessante. E até colocar a Florgrade um bocadinho abaixo dos outros dois. Sim, exatamente. É que hoje mesmo em Passos eu via isso. Dizia, o Espinho e o Ovarense, se calhar os 2 grandes candidatos, e a Florgrade um degrau aqui, mas olha... Na verdade, quem está em primeiro é a Florgrade. Nesta fase, claramente a mostrar que não está abaixo dos outros. Se calhar por força desse tal entrosamento que as outras ainda estão a tentar ganhar. E isso poderá fazer diferença depois,
porque o Espinho já perdeu pontos, é verdade que são poucos pontos perdidos, também ainda estamos numa fase inicial, mas o Espinho já perdeu pontos, o Ovarense perdeu pontos hoje, a Florgueide ainda não perdeu pontos. Quando toda a gente estiver a 100%, se calhar a Florgueide poderá ter aí mais dificuldades para acompanhar o ritmo dos outros, não sei, estou aqui a fazer futurologia, mas se calhar aquilo que vai recolher agora em relação aos outros poderá compensar esse futuro. Vamos ver, o campeonato vai ser muito equilibrado, eu concordo perfeitamente com o Helder, estes três estão acima dos outros, o nível médio também está mais alto, toda a gente poderá perder pontos em todos os campos, e a prova disso é que mesmo estes candidatos, tirando a Florgueide que para já se tem safado, mas muitas vezes in extremis, ainda na semana passada isso aconteceu, já tiveram disso sabores. Vamos ver o que é que acontece. Eu não faço assim grandes diferenciações, sou sincero. Helder, uma pergunta para avançarmos para o jogo dos Moris. Surpreende-te este 4-4, ou seja, 4 jogos, 4 vitórias da equipa da Florgueide? Estavas à espera deste início tão fulgurante? Sim, fulgurante é uma forma de o dizer, não é? Portanto, fulgurante nos resultados. Nos resultados, exatamente. Depois na convicção foi difícil alcançá-los. Alguns resultados difíceis, mas sim, estava à espera porque era aquilo que o Pedro também estava a referir, no sentido em que é uma equipa que já tem muitas das mecânicas e muitas das filosofias que trazia da época passada, com uma nuance ou outra tática, com não só a situação da defesa a 4, mas com a inclusão, por exemplo, do Rui Rainho na zona central, o Pedro Sanches a jogar no meio campo. Há aqui algumas nuances que o Helder Castro tem diferenciado relativamente àquilo que é de André Ribeiro, mas o João Dias claramente como uma ponta de lança, sim, na época passada não era. Exatamente, não era, se bem que a época passada não era também, sempre, não era sempre, exatamente, também tinha a questão de teres outras duas, como era o caso de Jamie Paulson e o caso também do Ricardo, que eram opções, não é? Portanto, que já não existem no plantel, apesar de haver um Cícero, não é? Portanto, mesmo assim, mas é um Cícero já numa fase mais adiantada da carreira, vamos dizer, que é muito útil e traz muita experiência, mas sobretudo quando nota-se nisso quando sai do banco, para trazer esse naqueles... É um bocado como estão tentar fazer a gestão, vamos dizer, comparativamente com as salvas devidas proporções, não é, do Di Maria, não é? Portanto, que estão ali a tentar gerir 60 a 70 minutos, e o Cícero pode ser um jogador também um bocado assim, gerir ali uma meia parte e... O Di Maria é ao contrário, começa... não é? Sim, claro, pronto, eu estou a dizer, salva as devidas proporções. E para o antigo treinador nem havia nada disso, era ele e mais 10. Salvo as devidas proporções, e portanto é uma equipa que já tem as mecânicas muito trabalhadas e que tem muitos dos jogadores que já tinham um ritmo até de Campeonato de Portugal, e portanto não me admirei nada, a não ser que a cabeça aqui uma equipa muito grande, que tem essa capacidade de fazer 4 jogos em 4 nos primeiros jogos, e ainda para mais, sobretudo porque ainda não defrontou as outras duas candidatas, já vamos dizer assim, de certa forma, não é? Portanto, até vai ser interessante ver nessa altura como é que eles se vão medir umas com as outras, mas não estou com isto a dizer que este, não na tiveram... teoria, foi o teste mais difícil. Sim, na teoria, exatamente. E até foi aquele em que conseguiu passar com mais distinção. É verdade, não estou a dizer, atenção, que não tenha tido jogos complicados, porque esteve, não é? Portanto, e inclusivamente em casa também quase que ia tendo dissabores e deu a volta num jogo também da jornada passada muito complicado e venceu por 3-2, e portanto parece-me a mim que é uma equipa que pelo menos tem uma coisa a mais que as outras, que é essa tal experiência, que é não abala nem esmorece, mesmo face neste caso às situações adversas que possa acontecer durante o jogo, e isso é algo que para já faz estar acima das outras, e as outras, quem sabe, com mais trabalho, com mais assertividade e com outras mecânicas podem também igualar, eventualmente. Okay. Fica então essa nota, vitória então da Florgueide por 2-0 em Águeda, e então esse primeiro lugar isolado no Campeonato de Sabsega. A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. Passe de letra. Falemos agora do outro vitorioso da tarde no Campeonato de Sabsega. Os Moris regressou aos triunfos, está no 11º lugar, tem 2 vitórias em 4 jogos, venceu pela primeira vez em casa. Helder, houve chuva também, obviamente que a barrinha não foi indiferente, ou não foi diferente em relação aos outros campos. Golos apenas na primeira parte, 2-1 sobre a Juve Force. Ou és tu que estás a dar azar à Juve Force, ou é o Conselho de Ovar, algo está a acontecer, porque a Juve Force, sempre que tu lá apareces, acaba por perder. Hoje foi 2-1. O que é que tens a dizer em relação a esta vitória dos Moris? É verdade, eu vinha dizendo isso no início, na intervenção com o Ricardo Suíço, de que os ares de Ovar não estavam a fazer muito bem à Juve Force, mas também é verdade seja dito, mas a Juve Force tem 4 jogos, 2 em casa, 2 vitórias, 2 fora, 2 derrotas, portanto não vamos fazer já essa leitura, pode ser... Temos de tirar o tira-temas, tens de fazer um jogo da Juve Force na casa deles, não é? Exatamente, em casa deles, ou eventualmente
eventualmente um jogo da Juve Force fora sem serem com equipas da Ovar, mas pronto, mas de todo modo é um jogo, acho que é sui generis em quase todos os campos, um jogo complicado, com um terreno muito pesado, com zonas complicadas para a prática de futebol, com equipas que gostam de ter alguma capacidade, alguma bola nos pés, à sua maneira, uns Muris mais talhado, vamos dizer assim, para uma coesão defensiva e transição em velocidade, mas também que quando é preciso sabe ter posse de bola, e uma Juve Force que já com a Varense espaço eu notava isso, que claro, se calhar Ricardo Suíço falava nisso, a equipa muito foi demasiado temerária relativamente àquilo que era o poderio do Varense, eventualmente, e consentiu um bocadinho mais essa posse de bola, mas uma equipa que também gosta de ter posse de bola, e notou-se isso sobretudo nos primeiros 15, 20 minutos da partida, com os Muris mais coeso, mais resguardado, vamos dizer assim, e com um Sporting Clube dos Muris que, quando poderia, saía em transição ofensiva e criava algumas dificuldades. E é nessas transições ofensivas que ia criando ali algumas pechas e acaba por depois nascer um golo num cruzamento do lado direito, em que a bola vai fazer um efeito banana a fugir à defesa. Há uma má abordagem depois ali de um defesa da Juve Force e aparece Gabi, que sobretudo na primeira meia hora, vamos dizer, da partida, para mim era claramente o jogador em maior destaque, porque era um jogador que notava-se que queria abanar com aquilo tudo, já antes tinha conseguido conquistar, quase a furar no meio de 4 adversários à força, conseguiu conquistar um livre direto que deu muito perigo num remate de Hudson, portanto, aliás, na minha primeira parte, Hudson e Gabi eram claramente os destaques dos Muris. Claro que depois foram esmorecendo um bocadinho, sobretudo na segunda parte, acabam por ser substituídos também, e acabam por ser um jogador que eu acabo por dar o MVP, mas pela circunstância da do coerência, geral, do cômputo geral, exatamente, e da consolidação que teve, sobretudo na segunda parte. Mas, como eu estava a dizer, os Muris estavam nas transições e depois é um cruzamento feito de banana que parece Gabi, mais uma vez, parece que agora também está a descobrir essa veia goleadora, agora que tem essa titularidade, no segundo poste, pleno de oportunidade, a bater a bola, era uma bola difícil à queima para Pedro Neves, e portanto, aliás, Diogo Neves, e portanto, acaba por tocar com os pés, mas a bola entra mesmo na baliza. Há uma boa reação da Juve Force, que começou a pressionar um bocadinho mais os Muris em busca da igualdade. É verdade que o golo deles era uma situação que eu já tinha detectado. Eu acho que quando o Pedro Alves estava a falar em termos de esquema tático, o esquema tático que a equipa tinha trabalhado e já sabiam que iam atacar pelo lado esquerdo, eu acho que a Juve Force terá visto um filme longo, se calhar, daquilo que foi o jogo com o Sporting Clube de Espinho, porque era precisamente pelo lado esquerdo também que estavam a tentar criar mais verticalidade e a criar dificuldades à defesa dos Muris, mas ainda assim é um golo muito consentido por parte dos Muris, que se focou de forma demasiado aglutinada na zona central, a defender naquilo que foi essa bola da Juve Force, e depois Léo entrega para a progressão em corrida do lado esquerdo de Ian. Ian teve todo o espaço do mundo para entrar e rematar cruzado, com o Paulinho a escolher um lado, praticamente desamparado, e a sofrer o golo. Mas era um golo que, diga-se passagem, veio restabelecer alguma justiça, porque se tinha passado até aí, se bem que também não tinha criado grandes oportunidades o golo do lado da Juve Force, apesar de ter algum caudal próximo da grande área dos Muris, mas depois os Muris reagiu muito bem. Com o golo sofrido podia a equipa bater, como dizia Pedro, frente ao Varense foi um bocado isso que acabou por acontecer, mas desta feita a jogar em casa, se calhar com o seu público, apesar de tímido, face aquelas que são as condições climatéricas, como é natural, foi os Muris que pelo contrário, superiorizou-se e foi na raça, foi em busca do resultado. Cria ali uma outra dificuldade junto da grande área e nós percebíamos que era uma questão de tempo. Já Hudson tinha ameaçado com um remate de meia distância que o guarda-redes defendeu por cima da trave, uma bola difícil também de muito longe, e depois a Hudson pega numa segunda bola que vai buscar na ressaca depois de uma insistência ofensiva dos Muris, que é cortada numa primeira fase pela primeira linha defensiva da Juve Force, ali muito bem numa triangulação com o Ivo Lucas, saiu-se muito bem em velocidade, mesmo na altura certa em que o Ivo Lucas também lhe mete a bola para a corrida, e ele vai por ali afora, entra dentro da grande área, e teve o discernimento e a serenidade de esperar pelo momento certo, de meter um passe basicamente, não digo sobrevoar porque a bola foi rasteira, não é? Portanto, mas de um lado ao outro, ali na pequena área, com o Diogo Neves a pouco poder fazer, e aparecer Lecan fazer o seu segundo golo no sabe-segue, ao segundo poste, e a colocar numa excelente jogada de belo efeito coletivo dos Muris. Sempre que ele marca, os Muris ganham.
É verdade. Também foi o que marcou a Pampilhosa. É verdade, marcou a Pampilhosa, volta a marcar neste jogo e, portanto, é um bom pronúncio, diga-se passagem, portanto, é começar a metê-lo em zonas mais adiantadas do terreno a ver se resulta. Mas, O Conselho de Ovar foi invadido por nigerianos, o Basitame também é nigeriano, tem a mesma idade, se calhar até se conhecem, eu por acaso não sei se tem alguma ligação, pois, mas jogam perto um do outro. é, agora. muito perto, exatamente, estão relativamente perto, se calhar até convivem os dois, não sei, Sim, se calhar. é tal situação, mas pronto, mas os Mouris fazem o segundo golo e na primeira, e pouco tempo depois finaliza a primeira parte e percebe perfeitamente que aquele resultado traduz a inteira justiça, porque se houve a equipa que esteve mais perto de conseguir chegar ao golo foi os Mouris, que teve as melhores ocasiões, independentemente de ter tido mais algum caudal ofensivo a equipa de Jovem Force nos primeiros 15, 20 minutos. Depois da segunda parte já sabia-se perfeitamente, eu já estava a preconizar isso e foi o que eu suspeitava que ia acontecer, que era um jogo muito difícil, para quem tinha que correr atrás do prejuízo, e mais simples, não estou a dizer com isto a dizer fácil, para quem tinha que defender o resultado, porque a chuva continuou, em alguns casos até se intensificou, o campo cada vez mais pesado, com os jogadores a escorregarem constantemente, e era autênticas lutas naquilo que era o domínio e o controle do meio campo devido a isso mesmo. Não era fácil fazer o transporte de bola, não era fácil até fazer alguns passos para determinadas zonas, os jogadores sempre com muito cuidado e com atenção a isso, portanto o jogo sempre muito condicionado também para aquilo que eram as condições do terreno, e os Mouris soube defender bem nessa segunda parte, muito coesa, e sair em transições ofensivas quando tinha que ser, criando ali algumas dificuldades naquilo que também era o eixo defensivo da Jovem Force, e sobretudo na entrada, depois na entrada de Michel e também Schuster, mais Michel do que Schuster, sobretudo este primeiro a forçar muitas vezes no lance individuais em velocidade e a ganhar bolas nas costas, em bolas bombeadas sobre defesas que pareciam ter o lance controlado. Portanto, entrou e mexeu muito bem com a partida, e foi o que ajudou, pode não ter ajudado tanto naquilo que foi as verdadeiras ocasiões de gol, porque foi uma segunda parte mais monótona, é engraçada de ver por causa de toda a luta, toda a raça dos jogadores a disputar cada centímetro, alguns lances no limite devido a esse terreno mais escorregadio, mas depois pouco se viu de futebol ofensivo de parte a parte, poucas ocasiões, algumas aproximações à baliza, mas poucas. O Jovem Force arriscou mais um bocado com mais uma unidade ali, dois avançados neste caso e uns alas bem abertos, para tentar carregar na reta final, mas a verdade é que com livres ia lá tentando chegar, conseguia uma outra situação ou outra cabecear, mas verdadeiras ocasiões de golo e ameaças sérias à baliza de Paulinho não houve praticamente. E portanto, olhando para o cômputo geral, entre oportunidades para ambas as equipas, é verdade, diz neste caso Ricardo Suícice que a equipa dos Mouros foi muito eficaz, mas foi eficaz. Hoje também era o que se pedia, não é? Sim, se calhar a equipa dele ainda foi mais eficaz que a própria Mouris, porque não teve, pouco mais teve do que a oportunidade de golo e fez o golo nessa oportunidade, portanto teve no máximo mais dois lances, eventualmente visar a baliza de Paulinho e faz o golo, enquanto que os Mouris têm 4, 5 lances, vamos dizer, e faz 2 golos, portanto foram eficazes as equipas, mas escassearam as oportunidades, e olhando a equipa que conseguiu mais vezes chegar com critério nesse último terço, aceita-se perfeitamente esta vitória dos Mouris, e mais uma vitória importante, porque faz os Mouris colar-se ali no segundo pelotão da dianteira, vamos dizer, independentemente de estar na 11ª posição, mas está com igualdade com muita pontual, gente, com 11, com 6 pontos. Exatamente, como é natural nesta fase. Se quiser, oficialmente está no 11º lugar, mas oficiosamente está bastante mais acima, é um bocado por aí. Joel, trazendo-te aqui à conversa acerca dos Mouris, continuo com algumas dificuldades para dizer onde é que os Mouris se vai inserir neste campeonato. O que é que falta para que a equipa seja realmente uma equipa de segunda linha de topo? É tal regularidade? Tem vitória, derrota? Achas que é isso que está a faltar? Vamos ver se na próxima semana consegue engrenar finalmente? Eu acho que pode ser um pouquinho por aí esse pensamento, porque eu acho que os Mouris este ano têm uma equipa com muito mais qualidade e com muitas mais soluções para Pedro Alves trabalhar. Continua a ter alguns jogadores jovens, mas eu vejo os jogadores que foram acrescentados que trazem muita qualidade à equipa da Barrinha. É verdade que tem 2 vitórias, 2 derrotas, mas derrotas perante a equipa de Espinho e da Obarense. Claro. E olho para esses 2 jogos, não estive presente, mas o que se fala é da excelente reação e do excelente jogo que protagonizou. Contra o Obarense entraram melhor, tiveram mesmo na dianteira
exibicional, e contra o Espinho também houve momentos Moris. Eu acho que os Moris este ano, se calhar respondendo diretamente, eu acho que pode ser uma equipa super interessante. Não sei se poderá entrar nesses 3 primeiros lugares, mas acredito que pode ser um outsider a olhar e a estar nessas dianteiras. O que eu acho que quer Pedro Alves e também o Presidente é um campeonato super mais tranquilo, ou seja, em que no final da primeira volta... Quanto mais depressa as contas estiverem feitas. Exatamente, melhor. Acho que os Moris não têm essas aspirações de tentar chegar, eu diria se calhar aos 3 primeiros lugares, mas por que não pensar num top 7 ou num top 5? Acho que tem qualidade para isso. Vamos ver como também decorre às vezes as condicionantes de lesões e tudo mais, mas para já acho que é um início super interessante, com 2 vitórias, a de Pampilhosa muito saborosa, esta perante a Juve Força não vacilar, e acho que é uma boa amostra da equipa de Pedro Alves. Hélder, alguns reforços para estes Moris que deixam a equipa mais forte. Se calhar um dos mais desconhecidos é aquele que se está a destacar mais, este Lekan Oyedele, espero não estar a dizer mal o nome. Sim, Oyedele. Já chama Lekan por alguma coisa. Eu não sei se é... Pronto, deve ser o primeiro nome, não é? É capaz. Mas pronto, tem-se destacado bastante. E é um jogador que acrescenta muito, não só na sua capacidade física, mas até com esta veia goleadora inesperada. É um jogador que tem dado cartas, e se calhar era dos reforços aquele que se calhar era um dos menos vistosos, digamos assim. Sim, se calhar um dos menos conhecidos por parte daquilo que eles lá o conhecem, não é? Exatamente, se identificaram, conheceram, e certamente também fez alguns treinos no sentido de experimentação e gostaram. Eles têm erro, vem do Tirsense. Exatamente, portanto, algumas coisas foram identificadas e certamente viram que tinham qualidade, e é um jogador que, pela sua estatura, para uma ala, é impressionante. Portanto, ele tem uma estatura considerável. Ele ganhava... O Nené já não é propriamente pequenino, do lado direito do ataque da Juve Force, e ele ganhava quase os duelos aéreos todos, porque ainda estava ali uns centímetros acima. E, portanto, é um jogador muito interessante, com muita capacidade, numa segunda parte muito mais relegado a tarefas defensivas, mas sem vacilar uma única vez, ganhando quase todos os duelos e dando estabilidade à equipa, e depois tendo a capacidade de ter alguma tranquilidade para conseguir trocar a bola com os seus colegas do meio campo e a determinada altura também com o Schuster à frente, mas com uma capacidade também de quando é preciso aparecer lá à frente, e é assim que ele faz o segundo gol dos Moris, é a subir por lá fora e vai quase como um avançado ao segundo poste finalizar, e já tinha-se visto em momentos anteriores ele aparecer nessas zonas. Portanto, há uma situação interessante, desculpa interromper, Hélder, é que o Lekan também é formado no Feirense, e os Moris têm, não digo que têm tido sorte, mas têm tido muito olho, porque Vieirinha, Tiago Bernardes também em formação Feirense, primeiro ano de sénior ao serviço logo dos Moris, a mostrar logo o potencial, e acho que este Lekan também está a ir pelo mesmo caminho. Sim, os Moris também soube identificar bem a formação, que trabalha bem, como é o caso do Feirense, e tem boas relações também, eu sei, entre as direções, e isso tem facilitado, também ajudado naquilo que é depois o scouting que fazem e os incrementos no plantel, e o Lekan não é isso. E falavas em Tiago Bernardes, hoje Tiago Bernardes nem sequer estava disponível, já agora também dá só essa nota, e a dupla não comprometeu, a dupla de centrais dos Moris muito bem. Diogo Ruge entrou para substituir Tiago Bernardes, esteve muito coeso a ajudar nas tarefas defensivas, uns Moris que efetivamente está bem alinhado. Depois um Diniz Dias, que por exemplo na época passada era central, agora está na lateral direita. Não podemos dizer que é o lateral mais propenso em termos de subida ofensiva, mas é um jogador que não compromete. E depois temos um Vieirinha que é para toda a obra, portanto aparece na lateral esquerda praticamente quando o Lecan estava mais subido, depois já numa posição mais central como defesa A13 e com o Lecan um bocado mais recuado para a ala, do lado esquerdo. Portanto, é como tudo na vida, há muita qualidade ali nos Moris, há muitos jogadores conhecidos, e este Lecan é sem dúvida alguma um jogador de destaque, e já não é a primeira vez que eventualmente é destacado, e precisamente nas 2 vitórias dos Moris. 6 pontos para os Moris, vamos a mais vitórias, neste caso na Taça de Aveiro, com o São Vicente e o Valga. A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt. Passe de letra.
Vamos a essas duas vitórias com muitos golos. O São Vicente Pereira a vencer por 3-0 a geração Rui Dolores, segunda jornada da fase de grupos da Taça de Aveiro, Zona Norte, e na Zona Sul o Valga também a conseguir o seu primeiro triunfo, 5-1 sobre o Requeixo. Que grande vitória, depois de na semana passada ter perdido contra o Antes por 3-1. Joel, mais do que os indicadores da Taça, que são bons para as duas equipas, então para o São Vicente Pereira está lançado para avançar para a segunda fase, é aquilo que é uma antevisão para o campeonato, que começa já para a semana. As duas equipas parecem estar em boa forma para iniciar esse que é o grande objetivo da época. Sim, são boas amostras para, se calhar, para o principal objetivo de ambas as equipas. Olhando se calhar para o São Vicente Pereira, um pouquinho para o 11, David Rocha quis aproveitar e quis fazer algumas mexidas. Luís Pinto, que acaba por fazer 2 golos, salta do banco, e acho que até a equipa ganha um novo ânimo na segunda parte, já com essas alterações, e depois de um 3-0. Eu relembro que esta equipa da geração de Rui Dolores e o grupo de 4 do São Vicente, a geração tinha perdido o seu jogo inaugural, exatamente, e agora irá mesmo ser decidido nesse jogo que está reagendado então para dezembro, onde o empate dá para o São Vicente, porque a Quinta de Paramos empatou perante os Leões Bairristas, esse primeiro adversário do São Vicente. Por isso é um bom indicador. Agora venham São Roque, vamos ver se o São Vicente está preparado e como é que começa. Acho que vai ser um jogo super interessante, porque é um São Roque que também manteve uma parte da estrutura, reforçou-se com alguns atletas, como o caso de Oscar Gomes, entre outros atletas. Estou curioso também para ver como é que será esse arranque. E é em São Roque. Esse arranque do São Vicente, para não falar, porque David Rocha também tocou nesse ponto na semana passada, pega dos jogos da época passada, ou seja, é um registro quase demolidor de quase 15, 16 jogos onde não perde. É um registro muito interessante. Olhando para o Valga, depois da derrota perante o Antes, onde o Hélder esteve e onde o Hélder até falou em bons apontamentos da equipa valguense, acho que esta era a equipa mais débil do grupo do Valga. Sinceramente, acho que vão ser diminutas as hipóteses valguenses de chegar a esse primeiro lugar. É verdade que ganham um novo ânimo e ganham uma nova esperança com esta vitória. Mas o Antes voltou a vencer. Sim, mas para